Vamos definir o conceito cristão de espiritualidade. Quando falamos de espiritualidade, dentro do nosso meio cristão, acredito que muitas imagens passam nas nossas cabeças. Se eu fosse perguntar como você definiria espiritualidade em nosso meio, eu imagino já diversas respostas. Para alguns, espiritualidade está ligada com as manifestações dos dons espirituais. Falar em línguas, profetizar, ter visões. O que leva alguns a pensarem que as igrejas pentecostais sejam mais espirituais que as nossas igrejas, chamadas popularmente de tradicionais. Para eles nós somos a geladeira. Assim? Para outros, espiritualidade está ligada às expressões sentimentais. Dar gritos de glória a Deus, pular igual pipoca, girar até ficar tonto, se arrepiar todinho, cair na unção e outras manifestações psíquicas. Estes acreditam que a espiritualidade está na liberdade das expressões sentimentais. Isso se tornou muito comum nas igrejas chamadas neopentecostais, algumas igrejas também pentecostais. Esses tipos de manifestações também são muito comuns nas religiões afro-brasileiras. Você encontra isso no candomblé, você encontra isso na Umbanda, você encontra isso lá no Xangô, enfim, nas diversas religiões afro-brasileiras tem essas mesmas manifestações. Para outros, espiritualidade está ligado à fidelidade, Espiritual é aquela pessoa que é dizimista, ofertante, que participa ativamente de todas as atividades da igreja. Para estes, então, espiritualidade é compreendida no cumprimento aos rituais, na obediência às leis. Estes veem, de certa forma, no legalismo, a espiritualidade. Ainda há aqueles que consideram espiritualidade viver a vida como um monge. Não ouvem músicas seculares, não vão ao cinema, não bebem vinho, muito menos cerveja. Não fazem sexo por prazer, somente para procriar. Espiritualidade para estes só é possível distante do mundo que jaz no maligno. Existem aqueles que acreditam que a espiritualidade cristã está ligada à proclamação pública da fé em Cristo Jesus, ou ao fato de possuir um grande conhecimento bíblico, um grande conhecimento teológico. Enfim, há muitos conceitos de espiritualidade dentro do meio cristão. Eu quero te fazer aqui apenas vamos dizer assim, uma nota, para que não fique mal entendido. E eu não estou dizendo que tudo isso que eu aqui mencionei não fazem parte de uma espiritualidade cristã. Mas elas não são características de uma espiritualidade verdadeira cristã. Eu diria que elas colaboram, elas promovem para que você desenvolva a sua espiritualidade. Todas elas têm seu valor. Mas você não pode definir uma pessoa como espiritual a partir dessas características somente. Espiritualidade cristã. Espiritualidade cristã é o encontro do ser humano com seu Criador, Jesus Cristo, na cruz. Essa espiritualidade só se torna real na vida de um ser humano quando ele se rende ao amor de Jesus e o reconhece como o único Senhor de sua vida. A espiritualidade cristã só pode ser vivida e experimentada através do poder regenerador do Espírito Santo, conforme podemos ver em João, capítulo 3, no verso 5 ao 7. Quero ler junto com vocês. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade,
Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Portanto, a espiritualidade cristã não nasce do esforço humano, mas da rendição humana à voz do Espírito Santo de Deus. Ela não é fruto das boas obras, mas da graça de Deus, revelada em seu Filho Jesus Cristo. Entretanto, uma vez nascidos de Deus, pelo poder regenerador do Espírito Santo, somos convocados a desenvolvermos nossa espiritualidade. Conforme nós podemos ver em Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. Eu convido você a me acompanhar mais uma vez na leitura. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Grifem isso na Bíblia de vocês. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Quando o apóstolo Paulo diz: ponham em ação a salvação de vocês, ele está dizendo, em outras palavras, desenvolvam a espiritualidade de vocês. Aperfeiçoem a espiritualidade de vocês. Diante desta fala do apóstolo Paulo, eu acredito que seja importante diferenciarmos espiritualidade de religiosidade. Devemos desenvolver nossa espiritualidade e não nossa religiosidade, nem a nossa religião, porque às vezes confundimos estas coisas. E aí nós gastamos uma energia enorme tentando desenvolver nossa religião ou a nossa religiosidade em vez da nossa espiritualidade. Espiritualidade é algo inerente do nosso ser, pois fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Somos seres espirituais, necessitados da graça de Deus. Existe um grito em nossa alma por um encontro com o nosso Criador. Todos nós temos isso dentro de nós. O que a Bíblia chama que Deus pôs em nós a eternidade. Esse é o grito, né, que existe dentro de nós por Deus, nosso Criador, o Eterno. A espiritualidade é esta dimensão humana que antecede as religiões. As religiões vieram a existir pegando essas expressões de espiritualidade existente de determinados grupos e as transformando em conjunto de doutrinas, crenças, símbolos, tradições, ritos e hierarquias, afirmando que aqueles que as cumprem serão religados a Deus. Então, a religião, ela cria para você um caminho para te religar a Deus, através de ritos, crenças e diversas outras coisas que aqui já foram faladas. Mas, de fato, a espiritualidade cristã, ela não leva você a Deus através disso. Você é conectado a Deus através do novo nascimento. É a ação totalmente divina operando em você. A religiosidade é o indivíduo buscando se religar a Deus através de uma religião. Nós, cristãos, não anunciamos uma religião. E nem incentivamos uma experiência religiosa. Nós pregamos um encontro com um Deus vivo e pessoal.
Este encontro é o ponto de partida de uma espiritualidade cristã verdadeira. E toda espiritualidade cristã, ela é construída na relação do crente com Deus. Portanto, o desenvolvimento de nossa espiritualidade está diretamente ligado com o desenvolvimento de nossa relação com Deus. Isso implica em um processo de maturidade.